Marina estava encurralada no escritório. As luzes da viatura policial piscavam lá fora, refletindo nas janelas. Beatriz estava ao lado dos policiais, com lágrimas falsas nos olhos, apontando para ela. Ela confessou para mim ontem. Disse que invejava Helena, que queria destruir a família. Os policiais avançaram. Marina recuou até bater na parede. Não havia saída. Todas as provas apontavam para ela. O veneno no seu quarto, suas digitais em tudo. E Helena, sua patroa, estava morrendo na UTI. Por um crime que Marina jamais cometeu. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e me contar nos comentários de qual cidade ou país você está ouvindo. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam. Marina nunca teve muito na vida. Criada pela tia depois que os pais morreram. Mal esperou Marina completar 18 para praticamente expulsá-la de casa. Você é adulta agora. Precisa trabalhar e se sustentar. Marina trabalhou em vários lugares. Lanchonetes, lojas, limpeza. Até que, por pura sorte, foi indicada para trabalhar na casa dos Alvarenga. Uma família rica, mas discreta, que procurava alguém de confiança. Marina foi contratada. E desde o primeiro dia, deu tudo de si. Helena Alvarenga era uma mulher de presença suave, mas firme. Tinha cabelos castanhos, olhos gentis e um sorriso que acalmava qualquer ambiente. Casada há 2 anos com Alexandre, um homem discreto e bem-sucedido no mercado financeiro. Alexandre era sério, mas justo. Não tinham filhos ainda. Marina nunca contou a eles, mas reconheceu Alexandre no primeiro dia de trabalho. Aquele rosto, aqueles olhos. O menino do Rio. Mais velho, é claro. Mas era ele, sem dúvida. Ela quase disse que lembrava dele do dia do Rio. Mas calou-se, porque percebeu que ele não se lembrava dela. E por que lembraria? Tinham sido apenas alguns minutos há tanto tempo. Ele era criança. Ela também. E provavelmente havia bloqueado aquela memória traumática do afogamento. Marina decidiu não mencionar. Não queria constranger. Não queria que ele se sentisse em dívida. Não queria pedir favores por algo que fez sem esperar nada em troca. Mas agora, 20 anos depois, trabalhando naquela casa, cuidando dele e de sua esposa. Mas 3 meses atrás, tudo começou a mudar. Helena começou a adoecer. No começo, foram sintomas sutis, mas os sintomas pioraram. E foi justamente na época que ela apareceu. Beatriz Nogueira. Beatriz foi apresentada à família como uma pessoa competente. Alexandre explicou que ela tinha experiência vasta em gerenciar casas grandes, que vinha altamente recomendada por um colega do mundo corporativo em quem ele confiava. Pelo menos era isso que diziam. Marina não gostou dela desde o primeiro segundo. Não porque Beatriz fosse rude ou desagradável. Muito pelo contrário. Ela era educada ao extremo, elegante de uma forma estudada, sempre impecavelmente vestida. E foi justamente isso que incomodou Marina desde o início. Havia algo no olhar de Beatriz que Marina não sabia explicar, mas que sentia toda vez que seus olhos se cruzavam. Aos poucos, de forma sutil, Beatriz foi assumindo tarefas. Pequenas no começo, mas sempre as mais importantes. Sempre perto de Helena, sempre perto dos remédios, sempre perto da comida. Mas Helena não estava melhorando mesmo com todos os cuidados. Ela estava piorando. Marina começou a observar mais. Helena vomitava violentamente após as refeições que Beatriz preparava. Sempre, sem exceção. 20 minutos depois de comer a sopa feita por Beatriz, Helena corria para o banheiro. Mas quando comia algo que Marina preparava, um mingau simples, uma torrada, uma fruta, ficava bem. Ou pelo menos melhor. Conseguia manter a comida no estômago. E Marina sabia com aquele instinto que mulheres humildes desenvolvem depois de anos sendo invisíveis, mas observando tudo. Aqueles não eram sintomas normais de estresse, ansiedade ou depressão como os médicos sugeriam. Eram sintomas de algo muito mais sinistro. Algo deliberado. Algo planejado. Envenenamento. A palavra apareceu na mente de Marina uma manhã. E não saiu mais. Beatriz estava envenenando Helena. Marina calou-se, mas não parou de vigiar. E Beatriz também percebeu que estava sendo observada. Foi numa tarde na cozinha. Marina lavava louças, perdida em pensamentos,
analisando mentalmente cada evento dos últimos dias. Beatriz entrou, silenciosa como sempre, aqueles passos suaves que quase não faziam barulho. Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, pode perguntar. Beatriz inclinou a cabeça levemente, estudando Marina com aqueles olhos vazios e calculistas. Você não confia em mim, confia? Sente algo? Não sei. Estranho em relação a mim? Por que está perguntando isso, senhora Beatriz? Só uma sensação que tenho, uma intuição. Mas tudo bem, eu entendo perfeitamente. Cuidado com teorias da conspiração, Marina. Elas podem consumir uma pessoa, fazer a pessoa parecer instável, paranoica. E ninguém confia em pessoas paranoicas. Ninguém acredita nelas. Elas ficam sozinhas, isoladas. Até que ninguém mais dá ouvidos para nada que elas dizem. E saiu da cozinha, deixando Marina sozinha com um arrepio percorrendo toda a espinha. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir, porque entendeu algo terrível. Beatriz sabia que estava sendo vigiada e não estava preocupada. Estava confiante, como se soubesse que, mesmo sendo descoberta, ninguém acreditaria em Marina. Ela estava certa. Ninguém acreditaria se ela não tivesse provas. Foi numa tarde chuvosa de quinta-feira que Marina finalmente viu a prova que precisava. Ela subia as escadas principais com uma pilha de toalhas limpas, quando viu Beatriz no quarto de Helena. A porta estava entreaberta. Marina parou instintivamente no meio da escada, sem fazer barulho algum. Ela se aproximou devagar. Olhou pela fresta estreita da porta. Beatriz estava de costas, inclinada sobre a mesa de cabeceira ao lado da cama onde Helena dormia profundamente. Havia um frasco pequeno na mão de Beatriz. Pequeno demais. Beatriz destampou o frasco com cuidado. Olhou para Helena, certificando-se de que ela dormia profundamente. E então, muito lentamente, começou a despejar gotas transparentes no copo de água que estava sobre a mesa de cabeceira. Marina contou cada gota. Beatriz tampou o frasco com cuidado. Mexeu a água devagar. Colocou o frasco de volta no bolso. Ajeitou o copo exatamente onde estava antes, ao lado dos remédios legítimos, para que Helena bebesse ao acordar, sem suspeitar de absolutamente nada. E então, como se sentisse que estava sendo observada, Beatriz virou-se lentamente. Os olhos das duas se encontraram através da fresta da porta. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Sentiu cada músculo do corpo travar simultaneamente. Sentiu o medo subir pela garganta, sufocando. Beatriz não demonstrou surpresa. Não demonstrou medo. Não demonstrou culpa. Não demonstrou absolutamente nada além de uma calma assustadora. Apenas olhou para Marina, direto nos olhos, sem piscar. E sorriu lentamente. Marina saiu do quarto, fechou a porta devagar atrás de si e desceu as escadas o mais rápido que conseguiu sem correr abertamente. Entrou na cozinha. Encostou-se na pia, as mãos agarrando a borda com tanta força que as articulações ficaram brancas, o coração batendo tão forte, tão rápido, que parecia que ia explodir para fora do peito. Ela sabia. Agora sabia com absoluta certeza. Beatriz estava envenenando. Mas como provar? E pior ainda, infinitamente pior. Beatriz sabia que Marina tinha visto tudo, e aquilo mudava tudo. Porque agora, Marina não era apenas uma testemunha, era um problema que precisava ser eliminado. A partir daquele dia, a vida de Marina virou um pesadelo silencioso. Coisas começaram a acontecer. Na segunda-feira seguinte, Marina foi chamada ao escritório por Alexandre. Era meio da tarde. Ele estava sentado atrás da grande mesa de mogno, com uma expressão que Marina nunca tinha visto em anos de trabalho. Séria, grave, decepcionada. Marina, preciso conversar com você sobre algo muito delicado e desagradável. Marina se assustou. Sumiram R$ 200 da gaveta do escritório. Dinheiro que Alexandre deixava sempre ali para pequenas despesas domésticas, pagar o entregador, dar gorjeta, comprar algo urgente. Marina era a única pessoa, além de Helena e Alexandre, que tinha acesso àquela área. Ela limpava o escritório todas as manhãs, religiosamente. Alexandre não a acusou diretamente. Apenas perguntou, mas o olhar dele mudou.
Ficou diferente, desconfiado, como se estivesse reavaliando tudo que achava que conhecia sobre ela. Marina sentiu aquele olhar como uma facada no peito. Na sexta-feira da mesma semana, aconteceu de novo. Um brinco de Helena, herança preciosa da mãe, desapareceu misteriosamente. Helena, mesmo doente, ficou absolutamente desesperada. Chorava compulsivamente, procurava por todo o quarto com as mãos trêmulas e fracas, revirava gavetas, olhava debaixo de móveis. Meu brinco, o brinco da minha mãe, onde está? Onde está? Alexandre procurou junto com ela. Vasculharam o quarto inteiro meticulosamente. Olharam em cada canto. Nada. O brinco tinha simplesmente desaparecido. E então Beatriz apareceu na porta. Senhor Alexandre, eu realmente não queria ter que fazer isso, mas... Beatriz segurava algo delicadamente na palma da mão, com uma expressão de profunda tristeza e pena no rosto perfeitamente maquiado. Eu estava ajudando Marina a limpar o quarto dela hoje mais cedo, reorganizando algumas coisas, e encontrei isso escondido. O brinco. O maldito brinco estava ali, reluzindo na palma aberta de Beatriz. Marina estava na cozinha preparando o jantar, cortando legumes, quando ouviu os gritos vindos do segundo andar. Gritos de Helena. Voz de Alexandre alterada. Subiu correndo, o coração já disparado, pressentindo o desastre, as mãos ainda molhadas da pia. Encontrou Alexandre, Helena sentada na cama com os olhos vermelhos inchados de tanto chorar, e Beatriz parada elegantemente na porta do quarto de Marina. Seu quarto, seu espaço privado, seu único refúgio naquela casa enorme. Alexandre segurava o brinco, olhando para ele como se não conseguisse processar, como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. Marina, por favor, explique isso para mim. Marina olhou para o brinco, para Alexandre, para Helena que chorava baixinho, para Beatriz que mantinha aquela expressão estudada de tristeza. Eu não peguei isso, senhor Alexandre, senhora Helena. Eu nunca pegaria nada de vocês. Vocês me conhecem. Então como o brinco foi parar no seu quarto, Marina? A voz de Alexandre estava quebrada, decepcionada, magoada profundamente. Debaixo da sua cama? Como? Alguém colocou. Alguém está fazendo isso comigo. Alguém está tentando me incriminar. Quem, Marina? Alexandre levantou a voz pela primeira vez. Quem no mundo faria isso? E por quê? Que motivo alguém teria? Ela! Marina apontou o dedo diretamente para Beatriz, toda a frustração e raiva acumuladas explodindo. Ela está fazendo tudo isso, ela está me incriminando, e ela está envenenando a senhora Helena. O silêncio que caiu foi absoluto, pesado, sufocante. Alexandre olhou para Marina como se ela tivesse completamente enlouquecido. O que você acabou de dizer? Beatriz está envenenando a senhora Helena. Eu vi, com meus próprios olhos. Ela coloca gotas de algo no copo de água dela. Um líquido estranho de um frasco sem rótulo. Beatriz deu um passo à frente, levando a mão ao peito, os olhos se enchendo de lágrimas que pareciam genuínas, mas que Marina sabia serem completamente falsas. Marina, meu Deus, eu sei que você está muito estressada, que todos nós estamos, mas me acusar assim de algo tão horrível. Eu vi você colocando veneno no copo dela. Alexandre levantou a mão, ordenando silêncio com autoridade. Marina, pare. Agora. Imediatamente. Senhor Alexandre, por favor, eu estou dizendo a verdade. Você está acusando Beatriz de assassinato. A voz de Alexandre explodiu, ecoando pelas paredes. Ele nunca, em 20 anos, havia gritado com Marina. Nunca. Você tem noção da gravidade absurda do que está dizendo? Eu sei o que vi com meus próprios olhos. Você viu o que exatamente? Vi ela colocando algo no copo. Algo de um frasco estranho, sem rótulo. Marina. Alexandre respirou fundo, tentando controlar a própria raiva e decepção. Você está paranoica. Está vendo coisas que não existem. Está criando teorias conspiratórias absurdas porque eu nem sei por quê. Talvez ciúmes de Beatriz. Talvez ressentimento por ela estar assumindo responsabilidades. Mas isso precisa parar. Agora. Eu não estou inventando nada. Eu não estou com ciúmes. Eu estou tentando salvar a vida da senhora Helena. Você está roubando.
quebrando objetos de valor inestimável, acusando pessoas inocentes de crimes horríveis. Eu não fiz nada disso, nada! Helena começou a chorar mais alto na cama, a cena toda sendo demais para seu estado fragilizado. Alexandre foi até ela imediatamente, segurando sua mão trêmula, confortando-a. Marina, eu confiei em você. Você fez parte da nossa família. E agora eu não sei mais quem você é. Não reconheço mais a pessoa na minha frente. Marina sentiu o mundo desabar completamente, o chão desaparecer debaixo dos pés. Senhor. Marina olhou para Helena, implorando silenciosamente por apoio. Mas Helena desviou os olhos, incapaz de olhar para ela. Olhou para Beatriz, que mantinha aquela expressão perfeitamente estudada de pena e tristeza, e percebeu que havia perdido a confiança construída em anos, perdido a credibilidade, perdido tudo. Marina trancou-se no próprio quarto, sentou-se na beira da cama estreita, olhando fixamente para as próprias mãos tremendo incontrolavelmente. Não chorou. Estava além das lágrimas agora. Estava além da raiva. Sentia apenas um vazio imenso, sufocante, que ameaçava engoli-la completamente. Como Beatriz conseguiu fazer aquilo com tanta perfeição? Como plantou as evidências tão perfeitamente? Como se antecipou a cada movimento de Marina? Como tinha esse nível assustador de controle? E então Marina entendeu algo gelante. Beatriz não era amadora nisso. Não era impulsiva. Não estava improvisando. Era extremamente calculista, fria, paciente, metódica. Ela havia planejado meticulosamente cada detalhe, cada passo, cada armadilha. Talvez tivesse até feito isso antes, em outras situações com outras vítimas. Precisava de provas, provas reais, irrefutáveis, algo que nem mesmo Beatriz pudesse manipular ou destruir. E então lembrou de algo crucial: as câmeras de segurança. A mansão tinha um sistema completo de câmeras de segurança instalado em pontos estratégicos. Se Beatriz estava entrando e saindo de quartos no meio da noite, manipulando objetos, plantando evidências, talvez, apenas, talvez, houvesse algo capturado pelas câmeras. Marina esperou pacientemente até as 3 da madrugada. Desceu as escadas em silêncio total, movendo-se como um fantasma pelos corredores escuros. Chegou ao escritório. A porta estava destravada. Alexandre nunca trancava. Sempre confiou que não havia necessidade dentro da própria casa. Marina entrou. Fechou a porta suavemente atrás de si. Ligou apenas a luminária pequena da escrivaninha, evitando acender as luzes principais que poderiam ser vistas de fora. Ligou o computador. Marina segurou a respiração, esperando que ninguém acordasse com o barulho. Acessou o sistema de segurança. A senha ainda era a mesma que sempre foi. Alexandre nunca mudava senhas de nada. Começou a revisar meticulosamente as gravações dos últimos dias. Passou horas ali sentada, os olhos grudados na tela, acelerando, pausando, voltando, analisando cada segundo. Os olhos ardendo de cansaço, queimando, lacrimejando. Mas continuou. Não podia parar. E então finalmente viu Beatriz entrando na despensa. 2h20 da madrugada de uma terça-feira. Completamente sozinha. A câmera da cozinha capturou tudo com clareza surpreendente. Despejava algo de um frasco pequeno dentro do pote. Fechava cuidadosamente. Mexia com uma colher, misturando, dissolvendo. Colocava tudo de volta no lugar exato onde estava. Marina sentiu o estômago revirar de horror. Continuou assistindo com o coração disparado. Beatriz entrando no corredor do 2º andar. 3h20 da manhã de outra noite. Câmera do corredor. Ela carregava algo pequeno na mão. Impossível identificar exatamente o que era pela resolução. Mas era algo. Entrava no quarto de Helena. A porta se fechava. Beatriz ficava lá dentro por longos 8 minutos. Saía finalmente, sem nada visível nas mãos. E então, a gravação mais devastadora e incriminadora de todas. Beatriz entrando no quarto de Marina. Câmera do corredor dos fundos onde ficavam os quartos de empregados. 3h40 da madrugada de quinta-feira, exatamente 2 dias antes do brinco ser encontrado. Ela carregava algo pequeno e brilhante na mão direita. O brinco. Olhava ao redor,
verificando se não havia ninguém acordado. Entrava no quarto. Ficava lá por 3 minutos. Saía, sem nada na mão. Marina sentiu as lágrimas finalmente descerem livremente pelo rosto. Mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza ou desespero. Eram de alívio profundo, de raiva justa, de esperança renascendo, de vingança merecida se aproximando. Ela tinha provas. Finalmente tinha provas concretas e irrefutáveis. Ela tinha tudo registrado em vídeo de alta definição. Começou imediatamente a copiar todos os arquivos relevantes para um pendrive que encontrou na gaveta. O processo era dolorosamente lento. Cada arquivo de vídeo era grande, pesado. Levava vários minutos para transferir completamente. Mas ela tinha tempo. Tinha toda a madrugada. E então, de repente, sem qualquer aviso, a tela ficou completamente preta. Marina piscou confusa. Tocou no mouse. Nada. Apertou teclas. Nada. Tentou mover o cursor. Nada. O computador havia desligado completamente sem explicação. Sentiu o pânico subir. Tentou ligar novamente apertando o botão de energia várias vezes. A tela mostrou apenas uma mensagem de erro em letras vermelhas sinistras. Erro crítico no sistema. Arquivos corrompidos. Impossível recuperar. Não. Não, 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 não. Procurando algo, Marina virou-se tão violentamente, tão rápido, que caiu da cadeira, batendo o joelho com força dolorosa no chão de madeira. Beatriz estava ali, parada calmamente na porta do escritório. E na mão direita dela, balançando levemente entre os dedos, um pendrive pequeno. As câmeras de segurança são uma ferramenta realmente interessante e útil, não é mesmo? Muito úteis para garantir segurança. Mas também incrivelmente vulneráveis a falhas técnicas. Pena que o sistema teve uma falha catastrófica hoje. Tudo apagado completamente. Tudo perdido para sempre. Que azar terrível, não acha? Marina sentiu o desespero mais profundo de sua vida subir pela garganta como veneno líquido. Você apagou tudo propositalmente? Eu disse claramente que foi uma falha técnica do sistema. Beatriz deu um passo calmo para dentro do escritório. Essas coisas acontecem o tempo todo com tecnologia. Sistemas falham, arquivos se corrompem, dados são perdidos permanentemente. Nada que se possa fazer a respeito. Marina levantou-se do chão, tremendo violentamente, de raiva agora, não mais de medo. Por quê? Por que está fazendo tudo isso? Beatriz inclinou a cabeça levemente, como se estivesse genuinamente considerando se devia responder ou não. E então, talvez porque sabia com absoluta certeza que ninguém acreditaria em Marina de qualquer forma, mesmo que ela contasse, decidiu finalmente revelar tudo. Decidiu se gabar de seu plano perfeito. Porque Helena tem algo que sempre deveria ter sido legitimamente meu. Algo que me foi roubado de forma injusta há muito tempo. Marina franziu a testa, confusa. Do que exatamente você está falando? Beatriz sorriu, mas o sorriso não chegou nem perto dos olhos vazios. Meu pai, nosso pai, construiu uma fortuna imensa completamente do zero. Trabalhou como um condenado a vida inteira. Sacrificou tudo. E quando finalmente se casou com a mãe privilegiada de Helena, decidiu que absolutamente tudo seria exclusivamente dela. A filha legítima, a herdeira perfeita e sem máculas. Eu era a filha do erro, a bastarda inconveniente, a que ele escondia envergonhado em bairros pobres e distantes, a que ele sustentava em silêncio com migalhas, mas nunca assumia publicamente. Marina arregalou os olhos, finalmente compreendendo. Você é a irmã dela? Meia-irmã. O tom de Beatriz era cortante como lâmina. Mas isso nunca importou nem um pouco para Helena, não é? Ela tinha a mansão enorme. Eu tinha um apartamento minúsculo e úmido com infiltração. Ela tinha educação privilegiada nas melhores e mais caras escolas particulares. Eu tive que estudar em escola pública sucateada e trabalhar desde os 14 em empregos humilhantes. Ela tinha todo o amor do nosso pai. Eu tinha migalhas de atenção nas visitas secretas constrangedoras de madrugada. E então você decidiu simplesmente matá-la? Assassinar sua própria irmã de sangue? Beatriz deu mais um passo ameaçador à frente.
Marina recuou instintivamente até bater na estante de livros. Eu decidi corrigir uma injustiça histórica. Quando Helena morrer finalmente, sem filhos, a fortuna retorna automaticamente para meu pai segundo as leis de herança. E ele, agora velho, frágil, doente, já assinou procuração legal me dando controle total de tudo. Já me prometeu tudo o que resta. Afinal, eu sou a filha dedicada que sempre esteve lealmente ao lado dele nos últimos anos difíceis. Não, Helena. Ela o abandonou completamente depois que casou. Eu fiquei. Eu cuidei. Você está envenenando friamente sua própria irmã. Estou equilibrando a balança da justiça. Estou pegando o que sempre foi legitimamente meu por direito. Marina cerrou os punhos com força. Eu vou contar. Vou contar absolutamente tudo para o senhor Alexandre. Beatriz riu. Um som baixo, frio, cruel, sem nenhum humor verdadeiro. Vai mesmo? E quem exatamente vai acreditar em você, Marina? A empregada que rouba objetos valiosos? Que quebra porcelanas insubstituíveis? Que está claramente instável psicologicamente, paranoica, criando teorias conspiratórias absurdas? Ou em mim? Marina sentiu as lágrimas de raiva e impotência total queimarem. Alguém vai acreditar. Alguém vai finalmente ver a verdade. Não, Marina querida, ninguém vai. Sabe exatamente por quê? Beatriz se aproximou até ficar a apenas centímetros do rosto de Marina. Porque você já está completamente marcada. Já está irremediavelmente condenada. Já perdeu toda e qualquer credibilidade que tinha. E logo, muito logo, quando Helena finalmente morrer, você será automaticamente a principal suspeita de todos. Afinal, você tinha acesso irrestrito a tudo. Você preparava comida regularmente, você estava sempre por perto, e você já foi flagrada roubando objetos de valor. Eu nunca roubei absolutamente nada, mas todos acreditam que roubou. E isso, minha cara, é literalmente tudo que realmente importa no final. Beatriz sorriu aquele sorriso completamente vazio de humanidade. Você é apenas um obstáculo pequeno, Marina. Insignificante. E logo, muito logo, você não será nem isso. Será apenas uma memória ruim que essa família vai querer esquecer. Beatriz saiu calmamente do escritório, deixando Marina completamente sozinha no escuro opressivo, com o peso esmagador da derrota destruindo seu peito. Na manhã seguinte, Helena teve a pior e mais assustadora crise médica até então. Marina ouviu os gritos desesperados às 5h40 da manhã, ainda na cama, acordando sobressaltada. Correu descalça para o quarto principal e encontrou uma cena de absoluto horror. Helena estava vomitando sangue em grandes quantidades, tremendo descontroladamente como se estivesse tendo convulsões. Febre altíssima, a pele literalmente em brasa ao toque, lábios completamente roxos. Olhos semifechados, revirados, mostrando apenas o branco. Alexandre estava em pânico total, gritando, segurando Helena nos braços, chorando abertamente. Alguém ligue para a ambulância imediatamente. Ela está morrendo. Minha esposa está morrendo. Beatriz já estava calmamente ao telefone celular, com a voz perfeitamente controlada e tranquila, dando o endereço completo com precisão. Sim, é extremamente urgente. Ela está vomitando sangue. Não sabemos o que causou. Venham o mais rápido possível. Marina tentou desesperadamente entrar no quarto para ajudar de alguma forma, mas Alexandre a impediu com um gesto violentamente brusco. Marina, saia daqui! Você já fez mais que o suficiente. Mas, senhor, eu posso. Saia imediatamente! Foi como um tapa violento na cara. Marina recuou, as lágrimas descendo livres agora, incontroláveis. A ambulância chegou em apenas 10 minutos que pareceram 10 horas. Paramédicos entraram correndo. Colocaram Helena numa maca. Correram com ela para a ambulância estacionada com sirene ligada. Alexandre foi junto, segurando firmemente a mão de Helena, chorando abertamente, rezando baixinho. Beatriz também foi, é claro. A governanta dedicada. A amiga leal da família. Ela olhou diretamente para Marina antes de entrar na ambulância. E piscou. Um piscar lento, deliberado, vitorioso. A ambulância partiu em altíssima velocidade,
sirene rasgando dolorosamente o silêncio da manhã fria. Marina ficou completamente sozinha na mansão gigantesca e vazia, olhando a ambulância desaparecer rapidamente na curva da rua arborizada. E pela primeira vez em anos, sentiu-se absolutamente impotente, derrotada, destruída. Mas então, algo profundo dentro dela se acendeu. Não era raiva, não era desespero, era determinação pura, cristalina, inabalável. Se Beatriz podia invadir e revirar seu quarto, Marina podia revirar o dela também. Marina tinha tempo. Tempo mais que suficiente para ter absoluta certeza de que ninguém voltaria da emergência tão cedo. Os hospitais sempre demoravam horas. Ela sabia disso. Subiu determinada até o quarto de Beatriz no segundo andar. Tentou a porta. Trancada, como esperado. Marina pegou um grampo de cabelo do próprio cabelo. Endireitou cuidadosamente. E destravou a fechadura. Algo que havia aprendido na adolescência extremamente difícil, quando morava com a tia negligente e às vezes ficava trancada para fora de casa por horas. Entrou silenciosamente. O quarto estava impecável. Nem um objeto fora do lugar. Marina começou a procurar sistematicamente. Gavetas, armário, maletas, embaixo da cama, dentro de sapatos, atrás de móveis, embaixo do colchão pesado. E lá, finalmente, estava. Entre os lençóis, uma caixa pequena de madeira escura e polida, claramente antiga. Marina abriu com mãos trêmulas. Dentro, um frasco pequeno de vidro escuro. Líquido transparente levemente amarelado quando visto contra a luz da janela. Sem qualquer rótulo identificador. Sem prescrição médica. Sem nada. E um caderno. Espiral. Capa preta de couro. Anotações extremamente meticulosas em letra cursiva pequena e inclinada. Marina abriu o caderno com o coração disparado. Dia 1. Chegada bem-sucedida. Confiança inicial estabelecida. Alexandre emocionalmente vulnerável. Situação perfeita. Dia 3. Primeira dose administrada. 3 gotas no chá da tarde. Misturado estrategicamente com mel orgânico para disfarçar completamente qualquer gosto. Dia 5. Sintomas iniciais aparecem conforme planejado. Náusea leve, dor de cabeça, exatamente conforme esperado. Dia 10. Aumentar dosagem progressivamente. 5 gotas. Ela está resistindo fisicamente mais do que eu pensei inicialmente. Dia 15, 8 gotas diárias. Vômito confirmado. Perda de peso visivelmente acelerada. Ótimo progresso. Dia 22. Problema identificado. Empregada observando excessivamente. Comportamento suspeito. Preciso neutralizar imediatamente. Dia 25. Porcelana Ming quebrada propositalmente e evidência plantada estrategicamente. Empregada agora formalmente acusada. Primeira semente crucial de dúvida plantada com sucesso. Dia 28. Dinheiro retirado e culpa direcionada. Empregada agora sob suspeita real e crescente. Dia 30. Brinco de diamantes plantado habilmente no quarto dela. Empregada completamente desacreditada. Situação perfeita. Dia 32. Dosagem aumentada para 12 gotas diárias. Helena piorando drasticamente e rapidamente. Estimativa. Mais 2 semanas no máximo até o resultado final. Com o dia 35. Sistema de câmeras de segurança completamente apagado preventivamente. Empregada tentou investigar como previsto. Tudo permanece sob controle total. Dia 36. Dose final programada e preparada. 20 gotas concentradas. Hoje. Efeito esperado em 6-8 horas. Morte aparentemente natural por intoxicação de doença não diagnosticada. Fim do plano. Marina sentiu o sangue congelar nas veias. Hoje. A dose letal final foi administrada hoje. Esta manhã. Helena estava morrendo agora mesmo. E se os médicos não soubessem exatamente o que procurar, que substância específica testar? Marina fotografou cada página do caderno com o celular. As mãos tremendo violentamente. Cada linha. Cada palavra. Cada detalhe incriminador. Guardou cuidadosamente o frasco num saco plástico de congelador que pegou na cozinha, tendo extremo cuidado para não tocar diretamente no vidro e contaminar possíveis impressões digitais. Fechou a caixa delicadamente.
Colocou absolutamente tudo de volta exatamente como estava antes. E correu. Precisava chegar ao hospital imediatamente. Precisava mostrar as provas para Alexandre. Precisava salvar Helena antes que fosse tarde demais. Mas quando desceu correndo as escadas e chegou ofegante à sala, seu coração parou. Alexandre estava de volta. Ele havia voltado mais cedo que o esperado. E Beatriz estava calmamente ao lado dele. E 2 policiais uniformizados estavam parados junto à porta principal. Marina parou completamente, congelada no meio da escada. Alexandre olhava para ela com uma expressão que ela nunca, jamais tinha visto em todos aqueles anos. Raiva profunda, decepção esmagadora, dor insuportável, traição absoluta. Marina, o que exatamente você fez com minha esposa? Senhor Alexandre, eu posso explicar tudo, por favor, me escute. Explicar o que exatamente? A voz dele estava quebrada, destruída. Explicar por que minha esposa está morrendo na UTI neste exato momento? Explicar por que encontraram um frasco de arsênico escondido no seu quarto? Marina arregalou os olhos em choque absoluto. O quê? Que frasco? Eu não tenho nenhum. Beatriz deu um passo teatral à frente, os olhos estrategicamente vermelhos e inchados de chorar copiosamente. Marina, por favor, apenas pare de mentir agora. Eu encontrei quando vim buscar algumas de suas coisas pessoais para levar para você. Estava escondido no fundo do seu armário, entre suas roupas íntimas. Um dos policiais mostrou um saco plástico de evidência. Dentro dele, um frasco absolutamente idêntico ao que Marina tinha acabado de encontrar e fotografar no quarto de Beatriz. Não, isso não é meu. Eu nunca vi esse frasco na minha vida. Ela colocou lá. Ela está me incriminando deliberadamente. O policial mais velho deu um passo firme à frente. Senhora Marina Souza, a senhora está formalmente presa por tentativa qualificada de homicídio. A senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que a senhora disser poderá e será usado contra a senhora no tribunal. Não, eu não fiz absolutamente nada. É ela. Marina apontou desesperada para Beatriz. Ela que está envenenando sistematicamente a senhora Helena. Ela é irmã dela, meia-irmã. Quer desesperadamente a herança da família. Alexandre balançou a cabeça lentamente, incrédulo. Irmã, Marina, Beatriz nem conhecia Helena antes de vir trabalhar aqui. Você está delirando, criando fantasias absurdas. Eu tenho provas concretas. Tenho o caderno dela. Está tudo anotado meticulosamente. Cada dose, cada data, cada sintoma. Beatriz olhou para Alexandre com expressão de profunda preocupação médica. Alexandre, eu já havia mencionado discretamente que ela parecia estar apresentando sinais preocupantes de instabilidade psicológica, mas não imaginei que o quadro fosse tão grave assim. Caderno? Que caderno exatamente, Marina? Alexandre gritou, perdendo completamente o controle. Marina correu desesperada a escada acima, entrou violentamente no quarto de Beatriz. Abriu o armário com força, revirou freneticamente os lençóis guardados. Nada. Absolutamente nada. A caixa de madeira havia desaparecido completamente. Ela voltou correndo, tropeçando nos próprios pés. Estava aqui, estava escondida bem aqui. Uma caixa antiga de madeira com um caderno detalhado e um frasco idêntico. Beatriz balançou a cabeça tristemente, com perfeita expressão de pena. Marina, não existe nenhuma caixa assim. Você está claramente inventando isso, criando coisas na sua mente perturbada. Eu não estou inventando nada. Um dos policiais segurou Marina com firmeza pelo braço. Senhora, por favor, venha conosco calmamente. Não, esperem. Eu tenho provas fotográficas. Eu fotografei tudo. Marina pegou o celular com mãos completamente desesperadas. Abriu trêmula a galeria de fotos. Vazia. Completamente vazia. Todas as fotos que ela tinha acabado de tirar minutos atrás haviam sumido misteriosamente. Apagadas. Destruídas. Não. Elas estavam aqui. Eu acabei de tirar essas fotos. Acabei agora. Beatriz suspirou profundamente, balançando a cabeça. Alexandre, sinceramente acho que ela apagou as fotos sem perceber em seu estado mental alterado.
Ou nunca existiram de fato. Ela está claramente muito, muito confusa, delirante. Marina olhou desesperada para o celular, para Alexandre, para os policiais que se aproximavam, para Beatriz, e finalmente entendeu com claridade devastadora. Beatriz havia hackeado remotamente seu celular de alguma forma, apagado instantaneamente todas as evidências fotográficas, plantado o frasco falso incriminador, roubado e escondido a caixa verdadeira, preparado meticulosamente cada detalhe para este momento exato e fatal. Era o checkmate. Alexandre olhou para Marina com os olhos transbordando de lágrimas de dor profunda. Marina, por quê? Depois de absolutamente tudo que fizemos por você durante todos esses anos. Por quê? Eu não fiz nada, senhor Alexandre, por favor, eu imploro. Acredite em mim. Mas ele desviou o olhar, incapaz de continuar olhando para ela. Beatriz colocou teatralmente a mão no ombro de Alexandre, confortando-o com perfeita falsidade. Ela precisa urgentemente de ajuda psiquiátrica profissional, Alexandre. Não é realmente culpa dela. Às vezes as pessoas simplesmente quebram psicologicamente sob pressão. Os policiais conduziram Marina firmemente em direção à porta. As algemas de metal frio clicaram nos pulsos delicados. Eu sou completamente inocente. Eu estou tentando desesperadamente salvar a vida da senhora Helena. Marina foi arrastada para fora, gritando, chorando incontrolavelmente, implorando. Senhor Alexandre, por favor, lembre-se de mim. Lembre-se do rio. Eu salvei sua vida. Mas ele não reagiu. Não respondeu. Não olhou para trás. A porta pesada da viatura policial se fechou com um som metálico e definitivo. E Marina percebeu com horror total que havia perdido. Completa e absolutamente perdido. Marina foi levada diretamente à delegacia central, interrogada por horas intermináveis. Ela contou absolutamente tudo. Cada detalhe, cada suspeita, cada observação. Os policiais ouviam em silêncio, mas seus rostos mostravam ceticismo óbvio e crescente. Senhora, a senhora possui provas concretas de alguma dessas graves acusações? Eu tinha provas fotográficas. Ela apagou tudo remotamente. A senhora tem testemunhas que possam corroborar? Não. Eu vi tudo sozinha. A senhora possui alguma evidência física? O frasco estava no quarto dela, mas ela deve ter escondido estrategicamente. Um dos delegados suspirou pesadamente. Senhora Marina, nós encontramos um frasco contendo arsênico altamente concentrado no seu quarto pessoal. Suas impressões digitais estão literalmente em toda a casa. A senhora tinha acesso completamente irrestrito à vítima. E a senhora tem um histórico recente e documentado de roubo e destruição de propriedade valiosa. Eu não roubei absolutamente nada. Foi ela que plantou tudo deliberadamente. A senhora está nos pedindo para acreditar que uma governanta contratada há apenas um mês conseguiu elaborar um plano tão extraordinariamente complexo para incriminá-la? Dito assim, em voz alta, soava completamente ridículo, absurdo, paranoico, delirante. Marina baixou a cabeça completamente derrotada. Mas então a porta da sala de interrogatório se abriu. Uma advogada jovem entrou com postura confiante. Sou a doutora Camila Reis. Fui designada oficialmente para representar legalmente a senhora Marina Souza. A advogada tinha aproximadamente 30 anos, olhos inteligentes e penetrantes, postura absolutamente confiante. Ela sentou-se e olhou diretamente para Marina. Me conte absolutamente tudo desde o início, sem omitir nenhum detalhe, por menor que pareça. Marina contou. Tudo. Desde o começo. Desde quando Beatriz chegou. Cada detalhe. Cada suspeita. Cada movimento calculado de Beatriz. Cada armadilha montada. Cada evidência plantada. Camila ouvia em silêncio profundo, fazendo anotações meticulosas. A senhora disse que tirou fotos detalhadas do caderno incriminador. Mesmo que tenham sido apagadas do seu aparelho, existe possibilidade de backup automático na nuvem? Marina piscou, uma fagulha mínima de esperança nascendo. Eu não sei. Nunca verifiquei isso. Camila pegou o celular de Marina, verificou rapidamente as configurações e sorriu.
Backup automático ativado e funcionando. Todas as fotos estão perfeitamente salvas e protegidas na sua conta Google, incluindo as que foram apagadas do dispositivo. Marina sentiu o coração saltar violentamente no peito. Camila abriu metodicamente o backup na nuvem. E lá estavam, intactas. Cada página fotografada do caderno, cada anotação macabra, cada confissão detalhada por escrito. Isso muda absolutamente tudo. Enquanto isso, no hospital, Alexandre permanecia ao lado da cama da UTI, onde Helena lutava desesperadamente pela vida. Os médicos tinham finalmente identificado o arsênico em níveis altíssimos e potencialmente letais no sangue dela. Estavam aplicando o tratamento de emergência adequado. Quelação química, soro específico, hemodiálise. Mas o prognóstico ainda era extremamente incerto. Beatriz estava lá também, é claro. Sempre solícita, sempre presente, sempre prestativa. Alexandre, você precisa urgentemente descansar um pouco. Já faz mais de 24 horas sem dormir. Eu não posso deixá-la sozinha nem por um segundo. Ela não está sozinha. Eu estou aqui cuidando. Alexandre olhou para Beatriz por um longo momento, e algo dentro dele começou a incomodar. Uma sensação estranha, um desconforto. Beatriz, você tem irmãos? Beatriz ficou tensa por uma fração de segundo. Não, sou filha única. Mas Alexandre viu. Aquela microexpressão involuntária, aquele vacilo minúsculo, aquela mentira. E começou finalmente a desconfiar. Naquela mesma noite, exausto e perturbado, Alexandre voltou para a mansão vazia. Entrou no escritório silencioso, sentou-se pesadamente na escrivaninha. Olhou ao redor sem foco e viu algo que nunca tinha notado antes. Uma foto antiga emoldurada, num porta-retratos pequeno de prata, meio escondido numa prateleira alta coberta de poeira. Ele pegou cuidadosamente. Era ele mesmo, com aproximadamente 10 anos. Ao lado de uma menina magra, ambos completamente encharcados, sorrindo timidamente. Ao fundo, desfocado, um rio. Alexandre virou a foto com mãos trêmulas, escrito à mão pela letra inconfundível de sua mãe falecida. Alexandre e Marina, verão de 2002, a menina corajosa que salvou a vida do meu filho. Nunca esquecer. Com amor eterno, mãe. Alexandre ficou completamente imóvel. Marina, a empregada leal, era a mesma menina do rio, a menina que pulou na água sem hesitar, a menina que arriscou a própria vida para salvá-lo. E ele jamais havia se lembrado, jamais a reconheceu, jamais agradeceu adequadamente. As lágrimas desceram livres e abundantes pelo rosto. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Ele foi pessoalmente até a delegacia. Entrou na sala onde Marina esperava, algemada, destruída, sem esperança. Quando ela levantou os olhos cansados e viu Alexandre, apenas baixou a cabeça novamente. Nem tinha mais forças para implorar. Alexandre se ajoelhou diretamente na frente dela no chão frio. Por que você nunca me contou? Marina franziu a testa confusa. Contou o quê, senhor? Que você me salvou, no rio, quando eu tinha 10 anos e quase morri afogado. Marina arregalou os olhos em choque absoluto. Você finalmente lembrou? Encontrei a foto que minha mãe guardou, e eu tinha esquecido completamente de você. Esqueci da menina mais corajosa que já conheci. Esqueci da promessa sagrada. Lágrimas desceram. Marina, me perdoe. Por tudo. Por não acreditar em você. Por duvidar. Por permitir que você fosse acusada injustamente de algo horrível. Marina chorou também, finalmente. Eu só queria proteger vocês, proteger Helena. Era tudo o que eu queria. Alexandre segurou as mãos algemadas dela. Eu acredito em você. E vou consertar isso. Prometo. Alexandre saiu determinado da delegacia. Camila mostrou-lhe as fotos recuperadas do backup na nuvem. Ele leu cada página do caderno monstruoso de Beatriz. Cada confissão escrita. Cada dose anotada meticulosamente. Mandou investigadores particulares verificarem a história de Beatriz. E descobriram. Ela era realmente filha ilegítima do pai de Helena. Registros de nascimento encontrados. Meia-irmã comprovada. Motivo claro para o crime.
Alexandre foi direto confrontar Beatriz no hospital. Ela estava sentada calmamente ao lado da cama de Helena na UTI. Beatriz, precisamos conversar. Agora. Claro. Sobre Marina? Sobre você. Beatriz ficou visivelmente tensa. Como assim? Alexandre colocou documentos sobre a mesinha auxiliar. Mandei investigar você profundamente. Descobri coisas extremamente interessantes. Você é filha de João Mendes. O mesmo João Mendes que é pai de Helena. Beatriz empalideceu visivelmente. Eu não sei do que está falando. Você é irmã de Helena, meia-irmã por parte de pai, e tem motivo óbvio e poderoso para desejar a morte dela. Isso é completamente ridículo. Então explique isto. Alexandre mostrou as fotos ampliadas do caderno que Camila havia impresso. Beatriz ficou sem palavras, a boca abrindo e fechando inutilmente. Você planejou meticulosamente tudo. O veneno, as doses progressivas, as falsas acusações contra Marina. Tudo. Beatriz recuou instintivamente. Você não pode provar absolutamente nada. Já provei. Os médicos identificaram arsênico específico no sangue de Helena. E essa letra manuscrita? Alexandre apontou para as fotos. É sua. Beatriz quebrou. As lágrimas vieram finalmente. Mas dessa vez, reais, desesperadas. Eu merecia. Eu sempre mereci tudo isso. Ela teve absolutamente tudo desde sempre. Eu não tive nada. Então você decidiu assassinar friamente sua própria irmã? Eu decidi tomar o que sempre foi legitimamente meu por direito. Os seguranças do hospital, alertados previamente por Alexandre, entraram e contiveram Beatriz. A polícia chegou minutos depois. Beatriz foi levada algemada, gritando acusações, chorando, se debatendo violentamente. Mas não havia mais absolutamente nada que ela pudesse fazer ou dizer. A verdade finalmente tinha vencido. Marina foi imediatamente libertada com todas as acusações retiradas e desculpas formais. Helena sobreviveu heroicamente. Com o veneno identificado corretamente e o tratamento adequado aplicado a tempo, ela se recuperou. Lentamente, dolorosamente, mas completamente. Helena finalmente recebeu alta hospitalar. Quando chegou em casa, Marina a esperava emocionada na entrada. Helena correu e abraçou Marina por longos minutos, ambas chorando. Você salvou minha vida. Marina segurou a mão trêmula da patroa com carinho imenso. Eu só fiz o que era certo, senhora. Sempre. Você fez infinitamente mais do que isso. Foi leal quando absolutamente todos duvidaram. Foi corajosa quando era mais fácil desistir e fugir. Alexandre se aproximou com uma expressão de profundo arrependimento. Marina, preciso te pedir que aceite. Não como patrão, mas como amigo verdadeiro. Como alguém que te deve a vida 2 vezes. Aceite isso. Ele estendeu um cheque. Marina olhou para o valor astronômico e arregalou os olhos incrédula. Senhor, isso é absurdamente demais. Eu não posso aceitar. Pode sim, deve. E também quero quadruplicar permanentemente seu salário. Te dar um quarto muito melhor e mais confortável. E, se quiser continuar aqui conosco, será sempre bem-vinda. Não como empregada, como família. Marina chorou copiosamente, mas dessa vez exclusivamente de felicidade. Eu quero ficar. Sempre quis. Este é meu lar. Beatriz foi julgada rapidamente e condenada. 12 anos de prisão por tentativa qualificada de homicídio. O pai dela, ao saber de absolutamente tudo, a renegou completamente. Mudou o testamento. Deixou tudo para Helena. A justiça, embora tardia, finalmente chegou de forma completa. E naquela mansão, a verdadeira paz voltou. Marina continuou acordando às 5h30 todas as manhãs. Continuou cuidando de cada detalhe. Mas agora fazia isso com a certeza absoluta de que era vista. Valorizada profundamente. Amada verdadeiramente. Respeitada completamente. Helena e Alexandre aprenderam dolorosamente que lealdade genuína não grita. Ela apenas está. Silenciosa. Constante. Inabalável. Verdadeira. E que nem sempre quem fala mais bonito e apresenta melhor é quem diz a verdade. Às vezes a verdade está nos olhos atentos de quem apenas observa silenciosamente e espera pacientemente.
E age corajosamente quando absolutamente ninguém mais acredita. Porque no fim, por mais que tentem desesperadamente enterrá-la profundamente, a verdade sempre, sempre encontra seu caminho inevitável para a luz. Se esta história tocou profundamente seu coração, deixe um comentário contando o que sentiu, curta o vídeo e compartilhe com alguém que também precise ouvir urgentemente essa mensagem poderosa. Muito obrigado por estar aqui comigo e até a próxima história emocionante.